pipoquinha. Chega pra lá. Olha o spoiler do próximo vídeo. Mas tudo bem. Olá e bem-vindos ao Experimento 237, o seu cantinho aleatório do fandom. E hoje, com 2 semanas de atraso, mas como a season finale de The Mandalorian tá chegando, eu achei que valia a pena a gente falar um pouquinho sobre o Grande Almirante Thrawn. Grão-almirante, talvez? Nunca sei como ficam as traduções, mas o Grand Admiral Thrawn, que foi citado lá no capítulo 15 pela Ahsoka. A gente descobriu que ela tá tentando encontrar essa pessoa. E às vezes, pode ser que você não saiba quem é o Thrawn, e é pra isso que eu tô aqui. O Grand Admiral Thrawn foi criado pelo autor Timothy Zahn para esse livro aqui, O Herdeiro do Império, que assim, não foi exatamente o primeiro livro de universo expandido de Star Wars e tal, mas ele é considerado um dos principais livros responsáveis pela manutenção da empolgação dos fãs ali nos 20 anos, mais ou menos, entre o lançamento do Retorno de Jedi e o lançamento da Ameaça Fantasma. E eu peguei o livro pra mostrar pura e simplesmente porque eu tive o prazerzaço em 2015 de ir a uma JediCon em que a gente do Conselho Jedi, trouxe o Zahn para falar e tal. Então eu tenho o livro autografado por ele e eu não podia deixar de usar essa oportunidade pra mostrar, porque é muito legal, olha! O Thrawn era basicamente o herdeiro do Império do título, né, do livro. E a trilogia que introduziu esse personagem foi tida durante muito tempo como a continuação oficial para os filmes de Star Wars. Isso vai ser importante para um pedaço final do nosso vídeo, então segura aí essa informação. Ele era um tipo novo de vilão para os nossos heróis enfrentarem. Ele era um exímio estrategista, ele é assim, do top do Littlefinger ou de outros personagens bastante estrategistas que a gente conhece. E ele é muito querido pelos fãs de Star Wars. Quando a Disney comprou a Lucasfilm e pegou todo o material de universo expandido e colocou sob o selo Legends pra poder organizar a casa, dar uma limpeza geral e tal, teve muita gente que ficou chateada que essa história e esse personagem em específico deixaram de valer. Mas aí, na terceira temporada de Star Wars Rebels, a gente teve a canonização desse personagem como o Grand Admiral Thrawn, e logo em seguida, a Lucasfilm anunciou que o Timothy Zahn estava de volta para contar uma nova trilogia do Thrawn e tal. Então ele agora é canônico, ele tem já 4 livros publicados sobre ele, vão sair mais 2, tem uma outra trilogia que tá aí rolando ainda. E ele é um personagem muito interessante e ele talvez potencialmente possa ter aí um papel a desenvolver na trama de The Mandalorian, então eu achei que valia a pena contar um pouco da história canônica dele. O Thrawn é um Chiss. Chiss são uma raça de aliens que vivem nas regiões desconhecidas. Eles são assim, azuis de olhos vermelhos. E o Thrawn, ele nasceu numa família não muito importante, mas como desde muito cedo ele mostrou que ele era muito habilidoso, a expressão em inglês é exceptionally gifted, mas dizer excepcionalmente bem dotado sobre um personagem masculino é uma frase um pouco complicada de se dizer e manter a maturidade, então a gente vai dizer que ele era muito habilidoso. Ele foi meio que adotado por uma das famílias mais importantes da Chiss Ascendancy, que é, enfim, o governo dos Chiss. E apesar dele bater de frente com todo mundo, assim, politicamente e tal, ele não é necessariamente a pessoa mais suave e sofisticada no trato. Ele conseguiu rapidamente conquistar o seu espaço ali dentro da Chiss Ascendancy, porque ele era muito bom estrategista, ele tinha uma mente tática muito, assim, boa e tal. Então ele acabou tendo o seu valor reconhecido, apesar dele não ser necessariamente a pessoa mais política no trato. Durante muito tempo ele enfrentou ali, junto com a Ascendência, os vários perigos presentes nas regiões desconhecidas, mas chegou uma hora que ele ficou preocupado que a Ascendência nunca fosse ser capaz de lidar com todos os problemas sozinha. Então ele desenvolveu um plano e ele se deixou ser capturado pelo Império, conseguiu uma audiência com o Palpatine, foi admitido para a Marinha Imperial. Olha eu aqui de novo. Esqueci de explicar que o Thrawn foi aceito na Marinha Imperial porque ele tinha conhecido o Anakin pré-Clone Wars e tudo mais. E quando ele foi levado para essa audiência com o Palpatine, ele falou do Anakin. E aí o Palpatine meio que, ficou interessado. Mas ele falou também de uma ameaça que a Ascendência estava
identificando nas regiões desconhecidas, e o Palpatine demonstrou muito interesse nas regiões desconhecidas. Então ele foi admitido na Marinha por causa desse interesse mútuo e tal. E ele conseguiu também conquistar bastante espaço dentro da Marinha Imperial, eventualmente sendo promovido a Grand Admiral. Então, embora ele fosse leal ao Império, embora ele fosse uma figura muito importante dentro da estrutura do Império, ele estava ali porque ele tinha a expectativa de que, se a ascendência fosse eventualmente ameaçada por alguma coisa, o Império fosse ajudar de alguma maneira. Em Star Wars Rebels, a gente acompanha um pouco da trajetória dele enquanto ele está responsável por desestruturar uma célula rebelde em Lothal, que é a célula rebelde de que fazem parte o Cavaleiro Jedi Kanan Jarrus, o Padawan Ezra Bridger, a Hera Syndulla, a Sabine Wren, o Zeb Orrelios e o Chopper. E eu não vou entrar em muitos detalhes, porque, assim, Star Wars Rebels é muito divertido e você deveria assistir. Mas, assim, eu vou entrar em um território de spoiler do final de Rebels, então se você ainda não assistiu Rebels, eu recomendaria que você parasse esse vídeo agora, fosse assistir Rebels e depois voltasse. Mas, basicamente, existe uma grande treta, o Thrawn tá bombardeando Lothal, e aí o Ezra não enxerga outra alternativa que não se entregar. Ele se entrega, entra no Star Destroyer do Thrawn, que é o Chimera, e aí eles chamam umas criaturas que são os Purrgil, que são basicamente umas baleias que viajam pelo hiperespaço e viajam pelo espaço e tal. Ele chama essas criaturas pela força, e essas criaturas se agarram no Star Destroyer do Thrawn e pulam pro hiperespaço. Essa é a última notícia que a gente teve do Grand Admiral e do Ezra. Por que que isso tudo é importante? Qual é a importância do Thrawn para Mandaloriano, Ahsoka e tudo mais? Para começo de conversa, a história do herdeiro do Império se passa mais ou menos 5 anos depois da Batalha de Endor. Por que que essa informação é importante? Porque essa é exatamente a linha do tempo de The Mandalorian. The Mandalorian se passa em 9 ABY, que é mais ou menos 5 anos depois da Batalha de Endor. Então, pode ser que a gente esteja vendo aí a Lucasfilm trazer de volta vários dos elementos dessa história, que é uma história muito querida, que todo mundo é muito apaixonado, para a série The Mandalorian. Não estou dizendo que é isso que vai acontecer, mas é curioso que o Thrawn tenha sido mencionado nessa linha do tempo e com as coisas que estão acontecendo em The Mandalorian. Na história do Herdeiro do Império, o Thrawn não tá presente na queda do Império, mas depois ele vem, se organiza e tal, e ataca a Nova República, enfim, todo um rolê. E eu não tô dizendo necessariamente que é isso que vai acontecer em The Mandalorian, mas a gente viu no episódio da Ahsoka o envolvimento dele com a tal da Magistrada, que é uma pessoa que forneceu armas pro Império, que dominou planetas para conseguir extrair minério, essas coisas, para fazer armas e naves e tal pro Império. Então, assim, impossível eu não diria que é. Eu não sei se o Thrawn vai aparecer já agora em The Mandalorian. Eu, particularmente, preferiria que não. Primeiro de tudo porque eu acho que The Mandalorian já tá muito cheio de vários outros personagens importantes e eu fico com medo do Din Djarin perder o protagonismo, e eu gosto que a história seja sobre ele. Mas ao mesmo tempo, na quinta-feira, naquele call de investidores da Disney, a gente teve o anúncio de 2 séries que vão servir de companion para The Mandalorian. A primeira delas é Rangers of the New Republic, que a gente não sabe ainda muitos detalhes sobre, mas a segunda é a série da Ahsoka, que a gente já sabe que vai ser uma série limitada, ou seja, ela deve ter uma quantidade aí pequena de temporadas, se bobear vai ser uma temporada só. E além disso, essas 2 séries, pelo que foi dito lá na call de investidores pela Kathleen Kennedy, vão correr em paralelo com os eventos de The Mandalorian e vão culminar em um mega evento. E aí eu acho que esse mega evento pode potencialmente ser qualquer que seja a treta envolvendo o Thrawn. Além disso, recentemente Dave Filoni disse numa entrevista que a cena do epílogo de Rebels, em que a Ahsoka vem chamar a Sabine pra ir procurar o Thrawn e o Ezra, não necessariamente é anterior a Mandalorian. Ela pode perfeitamente bem ser posterior aos eventos de The Mandalorian. Então, pode ser que isso signifique que na série da Ahsoka a gente vai ver a transformação para o live action de mais uma Mandaloriana querida, que é a Sabine Wren. Então é importante você saber quem é o Grand Admiral Thrawn, porque ele provavelmente vai aparecer na série da Ahsoka, e eu acredito que ele vai com certeza ser parte desse grande evento que vai culminar no cruzamento das 3 séries que a gente já sabe que vão rolar.
Além disso, o Thrawn é um personagem muito importante porque ele canonicamente não só teve que lidar com o Vader, como ele também conheceu o Vader antes dele ser o Vader. Ele conheceu o Vader quando ele ainda era Anakin Skywalker. E a história do Thrawn introduz um conceito muito legal que são os Skywalkers. Os Skywalkers são, na verdade, uma parcela da X Ascendancy, que são as crianças X que são fortes na força, tem algum grau de aptidão na força, e elas são usadas para navegar nas rotas muito perigosas das regiões desconhecidas. Por que as regiões desconhecidas são tão perigosas? Porque elas são muito difíceis de navegar. Tem uns buracos negros, tem centros gravitacionais, tem tempestades, sei lá, eu não entendo nada dessas coisas aí de espaço, mas assim, basicamente é tipo o Triângulo das Bermudas, sabe? E os X usam essas crianças que são Force Sensitive, que são chamadas Skywalker, para pilotar as naves deles, porque eles conseguem, através da força, se guiar. Então, assim, o personagem é um personagem muito interessante, ele introduz muitos conceitos legais. Na trilogia do Herdeiro do Império, ele usa uns seres, que são os Ysalamiri, justamente para evitar que pessoas com o uso da força possam influenciar a ele, né? Esses seres meio que dão uma cancelada na força. Enfim, tem várias coisas legais envolvidas nesse personagem e eu mal posso esperar pra ver essa versão dele em live action, que eu acho que tá chegando, mas eu não acho que vai chegar no season finale. Mas eu tava errada sobre a série live action da Ahsoka, então eu talvez esteja errada sobre aonde o Thrawn vai aparecer também. O Giancarlo Esposito, que é o ator que faz o Moff Gideon, já meio que deu a entender que o Moff Gideon talvez esteja recebendo ordens de outras pessoas. Ele não disse quem são, ele não disse qual é dessas pessoas e tal. Então, assim, a gente não sabe ainda qual é a relação do Thrawn com o Moff Gideon, se é que existe alguma. Até porque, canonicamente e no universo Legends, depois que o Império caiu, vários Moffs, vários outros oficiais do Império meio que mantiveram os seus próprios feudos. Então pode ser que a história do Moff Gideon esteja correndo em separado da história do Thrawn. Mas eu acho improvável que eles estejam correndo em separado por conta da história da Ahsoka, por conta do rolê todo com o Baby Yoda e tal. Me parece que tudo isso vai se misturar, se concentrar e eventualmente até resvalar na história da contingência e da Operação Cinzas, que eu vou contar no próximo vídeo. E eu queria saber de vocês, se vocês conheciam o Grand Admiral Thrawn, se vocês ficaram curiosos de conhecer esse vilão, que talvez não seja assim tão vilão, porque ele, na verdade, tá tentando proteger o povo dele. Se vocês já conheciam o Thrawn, se vocês estão empolgados com a perspectiva de vê-lo em live action e, o mais importante de tudo, quem vocês acham que vai interpretar o Thrawn? Eu, particularmente, sou favorável a que o cara que dubla ele na série animada interprete ele também no live action, como fizeram com a Bo-Katan. Ele é dublado pelo Lars Mikkelsen, o irmão do Mads Mikkelsen. E o Lars Mikkelsen já fez outros vilões interessantes, dentre eles um vilão de Sherlock da BBC. Então tem aí o meu aval. Queria saber de vocês, quem vocês gostariam de ver no papel do nosso azulão querido. E até a próxima, que a força esteja com vocês, sempre, porque esse é o caminho.